Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basílio, eu sou engenheiro de desenvolvimento, trabalho aqui na Alemanha na área automotiva desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a polêmica do ano que está rondando a Fórmula 1, na parte técnica pelo menos, que é o fato da Racing Point, a antiga Force India, estar copiando, ter comprado uma peça da Mercedes, que é o duto de ventilação dos freios, e essa peça ter sido proibida. No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar um pouquinho do aspecto técnico, qual é a relevância dessa peça no carro, o que você ganha, o que você perde com ela, e vou dar a minha opinião sobre o fato da Force India ou da Racing Point ter sido punida, pelo menos parcialmente, em relação a isso, e das outras equipes terem protestado e por aí vai. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar minha vinheta e depois a gente vai conversar sobre isso. Bom galera, estamos de volta para falar então sobre essa peça que está gerando polêmica na Fórmula 1. Para quem não faz ideia do que seja um duto de refrigeração de freio, eu vou colocar uma foto dele bem aqui, ó, para vocês verem de qual peça que a gente está falando. Qual é o grande problema que gira em torno dessa peça? Ano passado as equipes podiam comprar ela de outras equipes e a Force India ou a Racing Point foi lá e comprou essa peça da Mercedes. Por que esse raio dessa peça é tão importante? Porque é o seguinte, os freios de Fórmula 1 trabalham em temperatura altíssima. Uma temperatura normal de trabalho deles é por volta de 600 até uns 800, 850 graus. É muito importante que você mantenha esses discos resfriados, porque se ele passa muito de 900, de 1000 graus, o disco estoura e o seu carro perde o freio e você vai resultar num acidente. Então, qual é a grande sacada, ou qual é o grande problema que essa peça traz para as equipes? O carro de Fórmula 1 também tem uma função aerodinâmica muito importante. Então, colocar um buraco ali do lado da roda para receber ar e resfriar o freio gera um problema aerodinâmico. Qual é o trade-off aí dessa peça? Se você tem um buraco muito grande para entrar a ventilação, você consegue refrigerar o seu freio, mas você gera arrasto no seu carro, ou seja, o seu freio está trabalhando normal, só que aquela força que impede o seu carro de acelerar cresce em relação a um duto menor. Por outro lado, se você reduz muito o tamanho desse duto, você consegue ter menos arrasto, o seu carro consegue acelerar mais, mas o seu freio não é refrigerado da forma correta. Aí você pode gerar superaquecimento e a explosão do disco. Mas enfim, se eu, um mero mortal, sabe como esse negócio funciona, por que um engenheiro de uma equipe de Fórmula 1 precisou bater lá na porta da Mercedes e comprar esse duto deles para não ter que fabricar em casa? Será que a Force India não tem dinheiro, não tem estrutura para fabricar uma peça dessa? É claro que eles têm, mas a aerodinâmica é uma coisa muito complexa. Você, para desenvolver uma peça dessa, tem todo um processo de otimização e também tem um quê de genialidade do cara que está desenhando, que é o cara que tenta fazer esse duto maior possível, gerando o mínimo de arrasto que ele consegue, ou seja, tem um grande trabalho envolvido nisso. E a Force India, já que era permitido naquela época, comprou essa peça da Mercedes, que era uma peça do ano passado ou de um ano anterior, e a Mercedes já tinha uma peça melhor, com certeza, lá na fila, digamos assim, para entrar no carro desse ano. O que muita gente não sabe sobre esses dutos é que você não usa um duto só durante a temporada toda. Você varia, de acordo com a pista, você usa dutos de tamanhos e formatos diferentes. Por quê? Vamos dar dois exemplos aqui antagônicos. Se você está correndo em Monza, uma pista onde você fica, sei lá, 80% do tempo da volta de pé embaixo, andando, metendo pau, o seu disco de freio vai superaquecer muito menos do que se você estivesse, por exemplo, andando em Singapura, que é uma pista de rua, que tem um muro ali que atrapalha e por aí vai. Tanto que muitos carros, a gente vê, tem problema no GP de Singapura de freio, superaquecimento, até de explosão de disco. Então, normalmente a equipe tem várias dessas peças e dependendo de como for a pista, se for uma pista mais veloz, se for uma pista mais travada, você coloca um duto maior ou menor para você otimizar a refrigeração do freio, prejudicando o mínimo possível a aerodinâmica do seu carro. Mas enfim, vamos deixar de blá blá blá. Eu preparei uma situação mais ilustrativa para mostrar para vocês o efeito de modificações ou de diferentes dutos de freio no que diz respeito à refrigeração e no que diz respeito à aerodinâmica. Eu vou cortar agora para o computador. Lá no CAD eu tenho essas peças desenhadas, tenho os esqueminhas lá, e eu fiz uma simulação de CFD para mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, como funciona esse negócio da refrigeração? Como funciona se eu botar um duto maior, um duto menor? O que acontece com o ar passando por esse duto? Como que ele atinge o disco? Como que ele refrigera e por aí vai? E a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é como isso influencia na aerodinâmica. Qual é a diferença de arrasto entre eu ter um duto grande e um duto pequeno? Óbvio que eu fiz peças muito simplificadas, uma situação muito simplificada, porque a simulação de CFD é uma coisa complexa demais de se fazer. Então, se fosse fazer como realmente é na vida real, com a roda girando e tal,
talvez eu fosse demorar 3, 4 dias para fazer uma conta dessa. Mas enfim, vamos lá para o computador que eu vou mostrar para vocês. Então, galera, o que eu preparei para hoje? A gente está vendo essas duas peças aqui, que teoricamente entendam isso como dutos de ventilação de freio. Se eu chegar um pouco mais perto, ó, as duas peças são praticamente idênticas. Ó. Essa curvatura aqui é muito parecida, essa boca aqui de baixo é igual para as duas. A única diferença de uma peça para outra é que essa peça aqui é mais alta do que essa peça de cá. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho 29 milímetros de comprimento e na outra eu tenho 64. Se eu ver aqui a largura dela, ó, 174 milímetros na maior, 174 milímetros na menor. Qual a ideia que eu tenho para hoje? Eu vou colocar esse negócio aqui num sistema, com uma roda, um disco, um pneu, e eu vou mostrar para vocês exatamente qual é o efeito da peça grande e qual é o efeito da peça menor. Vamos lá? Então, galera, aqui está o nosso sistema, como eu expliquei para vocês. Tem um pneu, tem uma roda aqui, mais ou menos, que eu baixei na internet. O disco que eu fiz aqui no SolidWorks também, só para a gente ter uma noção. E a pecinha. A gente vai começar aqui com a pecinha menor. Qual vai ser a condição para as duas simulações que eu vou fazer? Essa roda está parada, ou seja, ela não está girando, o disco de freio não está girando, nada está girando, mas ela está recebendo ar a 250 km por hora, como se fosse um carro a 250 km por hora na reta. O que eu quero analisar aqui? Eu vou simular esse efeito de refrigeração do disco por 10 segundos, ou seja, vai ficar 10 segundos recebendo esse ar por essa peça e refrigerando o disco de freio, e a gente vai comparar a refrigeração e o arrasto da peça menor e da peça maior, beleza? Como eu sou um garoto esperto, eu falei para vocês que uma simulação dessa demora horas para ficar pronta, eu já fiz essa simulação e tenho os resultados salvos, eu só vou carregar eles agora para mostrar para vocês. Mas antes, vamos ver aqui, ó. Eu disse que o disco de freio é feito de alumínio, o que na verdade o material não importa. Vocês vão falar, a Fórmula 1 é carbono cerâmica. O princípio é o mesmo para qualquer material. Só vai mudar o quanto que vai dissipar de calor, qual é a temperatura de operação e por aí vai. E aqui na temperatura, ó, o disco está a 100 graus inicialmente. Então ele vai ficar a 100 graus e vai ficar recebendo esse ar durante 10 segundos. E no final a gente vai ver como se comporta a temperatura nesse disco com as duas peças de entrada diferentes, beleza? Vamos carregar aqui. Aqui, se vocês verem, está escrito 11 segundos. Por quê? Porque durante 1 segundo essa temperatura fica constante, ó, vocês virem aqui, ó, dependency, ó, de 0 até 1 ela fica on, de 1 para lá ela fica off. Vou mostrar para vocês. Ó. Ou seja, se eu deixar isso daqui para sempre, ele vai ficar 100 graus para sempre, independente do que acontecer. Eu não quero isso, eu quero que o disco resfrie. Aqui nesse xizinho aqui, se eu aperto, eu já tenho os resultados da minha simulação carregados, superfícies e por aí vai. A primeira coisa que eu queria mostrar é isso daqui, a força em Z. Por que em Z? Ficou meio complicado, mas esse desenho, se você olhar aqui, esse azul, o eixo Z é o eixo de referência que eu tenho. Então, uma força em Z quer dizer uma força nessa direção longitudinal do pneu, ou seja, o arrasto que eu estou querendo medir. Se a gente abrir esse negócio aqui, ó, GoPlots, show. Guardem esse número aí. A gente tem um valor de 366 newtons de arrasto. Por que está menos? Porque o eixo Z está para cá, a velocidade do fluido está na direção negativa desse eixo Z e a força de arrasto também vai estar na direção negativa desse eixo Z. Beleza? Então guardem, ó, 366 newtons de arrasto. Beleza, como vocês já viram, eu tenho duas coisas carregadas aqui, um Surface Plot e um Flow Trajectories. E o que eu quero mostrar para vocês, a primeira coisa legal. Eu vou colocar essas trajetórias aqui. O que isso quer dizer? A gente tem aqui uma escala de temperatura, que eu vou passar para o lado de cá. E tem essas linhas de fluxo aqui de ar que estão entrando. Eu pedi para analisar só a entrada dessa peça e mostrar como ela interage com o disco de freio. Olha que legal. Vou fazer uma animação para vocês aqui. Vamos fazer uma análise mais legal disso aqui agora. Eu vou dar um pause nessa animação e esconder a roda e o pneu. Olha só aqui, ó, a gente tem só o disco de freio e a peça. Se a gente ver, ó, esse ar está entrando mais ou menos a 20, 21 graus. E existem lugares aqui no disco de freio, que a princípio está a 100 graus, onde esse ar já está nessa escala vermelha, que quando ele sai, vermelha por volta de 25 graus. Então, esse ar que está entrando por essa boca dessa peça e batendo no disco de freio, está recebendo por volta de 5 graus aqui de temperatura do disco de freio. E agora vamos esconder essas linhas aqui e mostrar outro plot que eu acho interessante, que é a temperatura ou a distribuição de temperaturas na superfície do disco. Ó.
Vou mostrar aqui. Isso daqui, no caso, já é depois de 10 segundos. O disco começou a 100 graus, ou seja, tudo vermelho, e depois de 10 segundos ele tem essa distribuição de temperaturas aqui. A gente pode ver, ó, que na parte da frente dele ele está por volta de 98, 97 graus, e aqui mais para trás, algumas áreas estão por volta de 96, 95 graus. Vale lembrar também que, assim como eu fiz na última aula, né, de simulação de CFD, a escala de temperatura vai ser igual para as duas ocasiões, então as cores vão significar as mesmas coisas para a gente não ficar perdido. Eu vou parar aqui esse vídeo agora e vou mostrar para vocês a simulação, ou na verdade a animação, desse vídeo resfriando, para vocês terem uma ideia de como é o processo de resfriamento dele, beleza? Bom, agora que a gente já fez a primeira simulação, a gente vai fazer o segundo cenário, que o que era? Essa peça com a boca maior, a saída dela aqui embaixo é idêntica à outra, mesmo disco, mesma roda, mesmo tudo. E, da mesma forma, eu também já fiz a simulação e vou carregar os resultados aqui para vocês. Beleza? Ó, mesmo esquema, 11 segundos, a temperatura 100 graus. Vamos fazer a primeira comparação entre a peça pequena e a peça grande, que é o arrasto. Go Plots. Show. Bom, vocês lembram que na peça anterior o arrasto era de 330 e poucos newtons. Agora a gente já subiu esse arrasto para 417 newtons, ou seja, mesma velocidade, todo o conjunto idêntico, tirando o fato dessa boca de ar ser um pouquinho maior, a gente já ganha aí um pouco em resistência aerodinâmica, ou seja, esse carro vai ter mais dificuldade de acelerar do que o outro. Vamos fechar isso aqui e ir para os mesmos plots que eu mostrei para vocês. Vou esconder a roda aqui, para a gente ficar de novo só com o disco e a peça, e vou mostrar o primeiro plot, que é aquele das trajetórias. Bom, vou fazer o mesmo esquema, vou colocar essa escala aqui para eu poder enxergar ela, porque a gravação do negócio do vídeo está bem em cima. E aqui a gente tem a escala de temperatura do ar batendo no freio. Mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem a temperatura máxima de 25 graus aí do ar, e ele entrando aqui mais frio também por volta de 17, 18 graus nessa boca de entrada aqui. Como a gente falou, né, essa boca que é maior, ela consegue ter um volume muito maior de ar. Então, o mínimo que a gente espera depois de subir o nosso arrasto do sistema de 330 newtons para 420 é que ela refrigere o freio de uma forma melhor. Vale lembrar que eu não estou julgando a eficiência dessa peça. É óbvio que ela poderia ser feita de N jeitos melhores, que iria proporcionar uma refrigeração muito melhor do disco. Eu estou comparando a boca maior com a boca menor. Vamos ver qual é o resultado? Então vamos lá. Vou fazer o mesmo esquema, vou botar normal essa superfície aqui do disco. Vou apagar esse plot das trajetórias e vou ligar o plot da distribuição de temperaturas. Olha que legal. Se a gente lembrar do que tinha no outro lá, estava meio verde, meio amarelado. Como eu falei, a escala de temperatura é exatamente igual para as duas, é entre 95 e 100 graus. E nesse cenário aqui, a gente já viu que o disco de freio está muito mais frio do que antes. Se a gente olhar, ó, por volta de 95, 96 graus, toda a superfície dele está, digamos, aí abaixo de 96. Para concluir o processo de agora, eu vou mostrar para vocês o vídeo dessa simulação aí do resfriamento durante 10 segundos, para você ver como é que a temperatura baixa. Agora que vocês já viram esse segundo caso, vamos comparar os dois vídeos ao mesmo tempo para vocês verem como acontece o resfriamento em um e como acontece o resfriamento no outro. Bom, como vocês viram nesses 11 segundos de animação aí, dá para ver como a peça que tem a boca maior de entrada de ar resfria o disco mais rápido e leva ele para uma temperatura mais baixa no mesmo tempo que a outra peça. Bom, galera, todo o conteúdo técnico que eu queria mostrar nesse vídeo já foi exposto. Eu espero que tenha sido legal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais. Vou colocar aqui na tela o meu Facebook e o meu Instagram, para vocês poderem me seguir lá. Dê like nesse vídeo, cara. Isso me ajuda muito e me motiva a fazer vídeos novos como esse que vocês estão vendo, beleza? Agora, como prometido, eu vou expor minha opinião sobre o que aconteceu na Fórmula 1. O que aconteceu? A Racing Point acabou tomando uma punição e perdeu alguns pontos no campeonato,
mas não perdeu todos. Até onde eu sei, o que ela conquistar daqui para frente vão ser pontos dela mesmo. O que eu acho sobre isso? A equipe comprou essa peça ano passado, quando era permitido fazer isso. E aí, no meio desse ano, mudaram o regulamento e proibiram que essa peça fosse comprada. Ou seja, a atitude da Racing Point foi totalmente legal do ponto de vista técnico e de regulamento da Fórmula 1, porque ela comprou a peça quando era permitido comprar. Aí agora, em 2020, aconteceu essa proibição e puniram a equipe, provavelmente porque ela não é uma Ferrari, porque ela não é uma Mercedes. Qual é a lógica dessa coisa toda, na minha opinião? Eles aprenderam a como fazer essa peça em 2019. A Mercedes deu o projeto para eles e eles foram lá e fabricaram na garagem deles. Não tem como você desaprender a fazer uma peça. Então, se eles já tinham essa tecnologia ou esse conhecimento antes desse negócio ser proibido, e você proibiu logo depois, não tem como eles desaprenderem. Ou seja, na minha opinião, eles não deveriam ser punidos, não deveriam perder nada, ponto nenhum, porque o que eles fizeram é absolutamente legal. Não tem como você bater a cabeça do engenheiro na parede e fazer ele esquecer como ele aprendeu a fazer a peça, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos aí e até semana que vem.